Olá, meus caros, minhas caras, tudo bem? A gente meio que vai dar continuidade ao que a gente começou a ver na aula passada, né? Esses movimentos de novas colonizações que se deram sobretudo ali no século XIX, caminhando ali pela primeira metade do século XX, tendo o ápice, né, das consequências desse processo, a Primeira Guerra Mundial. Mas a gente vai ver aqui que essa ocupação, né, esse protetorado, essa ocupação militar não aconteceu sem resistências. Resistências aconteceram e evidentemente que as nações subjugadas elas lutaram na medida do possível para tentar manter uma certa autonomia, um certo controle ali sobre o seu território. Mas antes de qualquer coisa, na nossa próxima aula, que vai ser na quarta-feira, a gente vai ter uma aula ao vivo, certo? Não gosto muito do termo live, não, que parece coisa de sertanejo universitário, né? A gente vai ter uma aula ao vivo, certo? Com um tema bem interessante. A gente vai falar sobre movimentos intelectuais do século XIX, movimentos, né, idealistas, digamos assim, ou ideológicos, se você quiser chamar por um outro viés. A gente vai discutir isso na nossa próxima aula. Então vai ser o horário normal de aula, tá bom? Que seria, né, a terceira e a quarta aula. Então fiquem atentos aí, provavelmente a escola vai estar mandando o link aí para vocês. Se puderem, divulguem aí para os companheiros que porventura não estão tendo tanto acesso assim à plataforma, avisem, né? É uma maneira da gente ter uma aula razoavelmente interativa, claro que, né, com esta mercadoria cibernética no meio, mas a gente vai poder conversar, né, de uma maneira, trocar ideias, digamos assim, pelo aplicativo de interação aí, tá bom? Então, participem, tá bom? Se tiverem perguntas, no final a gente vai tentar responder, vamos tentar fazer uma aula legal. Eu escolhi essa aula, né, de quarta-feira, porque é um tema um pouco mais polêmico e que talvez gerem aí, na medida do possível, não sei como, um certo debate aí, tá bom? Então participem, divulguem para que os que, né, não estão tendo tanto acesso possam ver e possam participar, tá bom? Beleza? Dia 10, quarta-feira, de 9 até as 10h30 mais ou menos, tá bom? Então, primeiramente, né, relembrando um pouco do que a gente viu na aula passada, a gente falou sobre esse processo de ocupação, sobretudo naquela fase de expansão do capitalismo. O continente europeu já estava saturado, né, seja de matérias-primas ou de público para consumir as mercadorias, e era preciso expandir. Então, na aula passada, nós falamos de que essa expansão ela se deu principalmente ali para o continente africano, que foi o mais atingido, mas também por partes do continente asiático. Falamos também do que era capitalismo financeiro monopolista, de como aquelas aspirações de Adam Smith do livre mercado, da livre concorrência, de como o liberalismo econômico melhoraria a vida de todos. A gente foi vendo isso meio que afundar, né? Meio que descer ladeira abaixo, e aí a gente foi vendo, né, essas ocupações dos países europeus, que a seu bel prazer foram loteando a África e a Ásia, né, seguindo a seus interesses econômicos, interesses que não eram pacíficos. Inclusive, as nações que saíram na frente desse processo, no caso Inglaterra e França, pegaram as maiores partes aí a serem exploradas, o que gerou o inconformismo de nações tardiamente unificadas, que é o caso da Itália, mas principalmente é o caso da Alemanha. E essa insatisfação dessas nações, principalmente da Alemanha, que já nasceu forte e poderosa, uma locomotiva industrial, capitalista, como por sinal é até hoje, essa insatisfação fez com que surgisse a necessidade desses países se sentarem e fazerem uma partilha, né, minimamente harmônica desse grande loteamento colonial aí, mas mesmo depois da Conferência de Berlim, né, que se deu em 1884 e 1885, ainda assim as aspirações, principalmente alemãs, não foram correspondidas, o que culminaria, né, com a Primeira Guerra Mundial, que é uma matéria que a gente vai ver acho que daqui a umas 2 aulas, certo? Enfim, então vocês estão vendo aqui o mapa, né, mais ou menos dessa ocupação europeia do século XIX. Falamos na aula passada sobre a legitimação ideológica, certo? Enfim, religiosa, científica e tudo mais, tá bom? Mas enfim, isso aqui é o mapa
ilustra muito claramente, né, o que seria a África dividida por etnias e o que foi a África loteada pelos países europeus nesse processo de nova colonização, tá bom? Beleza? E a gente vai falar sobre as resistências, certo? São muitas as formas de resistência, mas eu me prendi à apostila de vocês, até para não entrar em um monte de assuntos, certo? São assuntos que, em geral, não são do conhecimento coletivo, mas que é importante a gente conhecer. Não é tão comum também cair em avaliações externas, mas a gente nunca sabe o que pode cair, então é importante ficar atento, bom? Mas a gente vai ver algumas resistências, principalmente em partes da África, na Índia e na China, né, como é o caso da Guerra do Ópio. Ópio, para quem não sabe, é um produto extraído de uma planta, certo, da papoula, e pode ser utilizado para produzir remédios, né, como inclusive a maior parte das plantas podem ser utilizadas para produzir remédio, mas dependendo de como aquilo for administrado, pode virar drogas, produtos alucinógenos, né, como é o caso, enfim, que fazem aqui na América com a folha da coca ou com a cannabis, por exemplo. Dependendo de como aquilo é utilizado, da quantidade, a gente sabe que o que diferencia a droga do remédio é apenas a quantidade, né? Então, o ópio ele já era utilizado pela população chinesa, pela população tradicional chinesa, mas quando os ingleses bateram o olho naquela planta, viram que ali havia um potencial muito grande, um potencial comercial. Até porque no século XIX não haviam discussões sobre uso de drogas, métodos de preservação, política antidrogas, essas coisas não existiam. Então os ingleses viram que o ópio poderia virar uma mercadoria que rapidamente iria gerar uma grande demanda pelo seu consumo. A China e a Índia, por sinal, que eram regiões que despertavam muito interesse dos europeus, né, seja pelos seus produtos, né, que vai desde a seda, da porcelana, do chá. Olha, já existia a rota da seda muito tempo antes disso. Então sempre foram regiões exóticas para os europeus, mas que ao mesmo tempo despertava muito interesse por essas mercadorias. Tá ok? A China é um território imenso, um território imperial. Então não era uma atitude muito inteligente, ainda que os europeus, né, estivessem de posse de armas muito mais sofisticadas do que que a China tinha no período, mas era um tanto arriscado tentar ocupar militarmente a China. Então as primeiras relações entre europeus e chineses foram relações comerciais, né, na medida do possível respeitosas, certo? Mas quando os ingleses se apropriaram do ópio e começaram a revender aquele ópio já produzido no sentido de gerar dependência, aquilo veio a produzir uma calamidade pública na área da saúde na China, porque aquilo provocava uma dependência química incrivelmente rápida, e a população chinesa começou a entrar num estado lastimável mesmo, de dependência química. Isso fez com que as lideranças chinesas tratassem de proibir, né, a sua produção, a sua comercialização, o que desagradou, evidentemente, a Inglaterra. Os britânicos, então, usaram dessa proibição, da justificativa dessa proibição, para iniciarem uma guerra direta contra os chineses. E nessa guerra os ingleses acabaram saindo vencedores. Não foi apenas uma guerra, essa aqui foi a primeira, certo? De 1839 a 1842. No outro momento a guerra acontece numa parceria da Inglaterra e da França contra a China, mas essa guerra representou a derrota, né, do Império Chinês e obrigou, os chineses foram obrigados a abrirem o seu comércio para as mercadorias inglesas e europeias. E também Hong Kong, né, foi desvinculado ao controle chinês. Foi a primeira derrota da China, uma derrota muito significativa de um império tão grandioso, tão gigantesco, porque mostrava a existência de um abismo muito grande, né, no que diz respeito à tecnologia bélica do período, certo? Situação semelhante passou a Índia, por exemplo. A Índia também era uma outra área que despertava muito interesse, né, sobretudo por essas mercadorias consideradas especiarias, também o artesanato, principalmente o artesanato têxtil, despertava muito interesse na Europa. Então, os ingleses ocuparam a Índia, mas fizeram da Índia meio que um protetorado.
porque era uma área que era ocupada, mas enfim, os indianos eram obrigados a pagarem impostos, a pagarem tributos para os ingleses. Os ingleses, inclusive, pegavam soldados indianos e colocavam esses soldados indianos para fazerem parte do exército inglês. Esses soldados incorporados ao exército inglês eram chamados de cipaios. À medida que esse protetorado avançava, com o passar dos anos, os impostos iam se tornando mais intensos, né, e começaram a ser cobrados per capita, serem cobrados por pessoa, que foi gerando uma insatisfação imensa. Assim também como os ingleses foram empurrando mercadorias advindas da sua produção, da sua manufatura, e que chegavam na Índia com preços muito mais baratos. Então não tinham como a produção artesanal têxtil indiana competir com a produção, né, vinda da manufatura inglesa. Isso criou uma concorrência desleal, fazendo com que essa produção artesanal inglesa entrasse em colapso. Então havia um clima de insatisfação entre essa população indiana, que na época a Índia era dividida, né, assim como é hoje, em hindus e em muçulmanos. Tempos depois, a Índia, que era maior, viria a se dividir em outras áreas, né, por religiões, como a gente vai ver mais para frente. Mas nessa época esses dois grupos concorriam, mas eram dominados pela Inglaterra. A situação de insatisfação já existia, mas precisava de um estopim, precisava de alguma coisa que gerasse um conflito direto. E esse estopim veio de boatos de que os ingleses estariam matando porcos e vacas, né, e bois para lubrificarem, pegando aquele sebo vindo ali da gordura desses animais para fazerem coisas para lubrificarem as armas, né, as armas, tal. Cara, o boi, ele é um animal sagrado para os hindus. Então dá para imaginar o nível de insatisfação da população hindu com essa notícia de que estavam matando um animal sagrado. Por parte dos muçulmanos, o boi não é sagrado, mas o porco é um animal impuro. Então, isso criou um enojamento. Não sei se essa palavra existe, se não existir, me perdoe o neologismo aqui. Criou um enojamento imenso por parte dos muçulmanos, né, com essa atitude dos ingleses. Isso fez com que muçulmanos e hindus meio que se juntassem e formassem uma frente única de combate contra os ingleses, certo? Mas como o poderio militar inglês era uma coisa fora do comum, eles não eram donos de um quarto do mundo à toa, certo? A marinha inglesa era uma coisa fora do normal para a época. Então essas revoltas, né, vindas ali principalmente dos cipaios, né, daqueles soldados que foram anexados ao exército britânico, essa revolta ela não foi suficiente para expulsar os ingleses e ainda causou a ocupação militar do território indiano por parte dos ingleses, fazendo com que a Índia virasse um território, né, do grande império inglês. Okay? Dessa maneira cai ali o mínimo de autonomia que os ingleses ainda tinham. Uma outra revolta, né, outra rebelião bem significativa é a dos Bóxeres. Também se deu na China, tá bom? E era uma revolta que versava sobre a busca por se manter uma certa autonomia cultural. Porque quando os estrangeiros, a China ela meio que foi dividida em várias partes. Ela não foi simplesmente um domínio da Inglaterra, foi dividida em várias partes. Então parte da China foi ocupada por japoneses, parte por norte-americanos, parte por ingleses. Então foi dividido, certo? Enfim. Então isso incomodava muito aos chineses que valorizam muito a sua tradição. A China tem uma história incrivelmente antiga e não consta a presença de grandes interrupções naquele processo cultural. Então essa invasão cultural estrangeira desagradou muito, o que fez com que nacionalistas se juntassem para enfrentar, né, esses invasores. Agora, a estratégia utilizada por eles, ainda que muito bonita, não foi a mais sábia, digamos assim, né? A ideia era que eles resistissem valendo-se da sua luta física, das suas artes marciais, contra as armas dos invasores, que eram armas de fogo. A gente está falando aqui da transição do século XIX para o XX. Então, ainda que fosse uma luta bonita e digna, os invasores, evidentemente, com uma superioridade bélica enorme,
massacraram, né, esses revoltosos e, enfim, após a derrota, os vencedores, principalmente japoneses e norte-americanos, ainda obrigaram os chineses a abrirem, né, espaço para o livre trânsito de soldados estrangeiros, e eles ainda foram obrigados, né, os chineses, a indenizarem as nações que dominavam, indenizarem financeiramente, certo? Você pode estar achando estranha a presença do Japão aqui, mas o Japão é um país à parte, e é um país à parte nesse processo, porque os japoneses, eles, quando se deram conta, né, dessa ocupação estrangeira, dessa ocupação do mundo ocidental, principalmente europeu, os japoneses se adaptaram muito àquilo dali. E através de uma série de negociações, o Japão foi passando por uma ocidentalização. Não é à toa que até hoje no Japão, o Japão ele é um país diferente, se você olhar, né, no continente asiático. Hoje os tigres asiáticos também foram muito ocidentalizados, mas o Japão foi o primeiro. O Japão, inclusive, se desenvolveu tecnologicamente, fez parte dessa onda da segunda revolução industrial, ao ponto de ter uma capacidade militar incrível, certo? Aí, já na Primeira Guerra Mundial. O Japão, inclusive, travou uma guerra contra a Rússia e venceu. E venceu. E enquanto os europeus dominavam partes da Ásia, os japoneses também estavam ocupando partes da Ásia junto com os europeus. Então é como se o Japão fosse um pequeno país ocidental no meio do mundo oriental, certo? Mantendo, claro, parte das suas tradições, mas absorvendo os hábitos, né, do mundo ocidental no que diz respeito a esse processo de ocupação. Tá bom? Uma outra guerra significativa é a dos boeres, que demorou a acabar, não foi propriamente uma guerra, foi mais uma revolta. A primeira ocupação da África do Sul foi com holandeses. E os holandeses permaneceram lá até a Conferência de Berlim, que foi de 1884 até 1885. Quando essa conferência teve o seu desfecho, a África do Sul ela foi entregue para a Inglaterra. Mas os boeres, eles eram descendentes holandeses, eles eram homens brancos vivendo na África do Sul e já integrados àquela lógica mercantil da África do Sul. Eles eram latifundiários, eles eram exploradores de minas, né, de diamante e de ouro. Enfim, eles tinham uma série de privilégios na África do Sul. E então, quando os ingleses passaram a ter o domínio daquela área, eles temeram perder seus privilégios, perder seus latifúndios, perder suas minas, perder as suas possessões. Então eles organizaram, né, uma série de táticas de guerrilha e foram protegendo determinadas áreas da África do Sul para impedir a ocupação inglesa. E eles resistiram durante um bom tempo, até que não teve jeito. Os ingleses ocuparam aquela área, tomaram as terras dos boeres, né, e muitos deles foram inclusive deportados da África do Sul. Okay? E aí os ingleses iniciariam uma outra forma de ocupação branca, bem mais cruel até do que os holandeses faziam. Viria aí o apartheid, que a gente vai falar em uma próxima aula, tá bom? Então, não é à toa que a África, não é à toa que partes da Ásia até hoje penam, né, no que diz respeito ao atraso econômico, no que diz respeito a conflitos étnicos. É muito pelo efeito dessa catástrofe do neocolonialismo que, enfim, só veio tendo, né, os seus desfechos aí ao longo do século XX, com a criação da ONU, o fim da Segunda Guerra Mundial, a Guerra Fria, enfim. Então, até hoje, essas áreas ocupadas por europeus sofrem economicamente. Sofrem economicamente porque foram expoliadas, porque foram subjugadas, perderam sua autonomia, perderam parte da sua história. E até hoje a gente vê, né, cenas como essa daqui, crianças armadas em guerras tribais. A África ainda é o continente mais violento do mundo, não tenho dúvida disso. Agora o interessante é que uma cena como essa daqui você pode ver perfeitamente no Brasil também. Se entrar em qualquer favela de áreas mais pobres, certo? Sobretudo áreas em que demandaram muito de mão de obra escrava, você encontra coisas do tipo, né? Não crianças armadas lutando contra etnias rivais, mas brigando contra facções rivais, né? O que é meio que quase a mesma coisa.
certo? Então, as nossas mazelas contemporâneas são oriundas, né, da triste realidade construída por nossos antepassados. Então a gente tem que, na medida do possível, tomar consciência dessas informações para, a partir daí, oferecermos propostas decentes de melhoria dessa situação que a gente vive. Bom, então a gente se vê aí na próxima aula, na nossa aula ao vivo. Abraço para vocês, valeu galera, tchau.